Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem saudáveis. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. E na aula de hoje nós vamos começar um estudo que ele é muito relevante, que é a fonologia, ou seja, a ciência que estuda os sons, né? As pronúncias dentro da área da gramática. Convido vocês a mergulhar agora nesse novo universo. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de fonologia, certo? Então, o que é fonologia? Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, tá certo? Então, ela cuida dos aspectos relacionados. Então, quando vocês verem esses conteúdos, né, que é encontro vocálicos, né, encontros consonantais, divisão silábica, ortografia e acentuação das palavras, vocês vão estar falando de fonologia. Fonologia é a área da gramática, o ramo da linguística, né, que estuda os sons, os fonemas, tá bem? E quando eu falo de som, de fonema, é justamente a pronúncia, como vocês podem ver aqui, nesse exemplozinho aqui, promete que nunca vai embora, prometo, tá? Eu prometo. Veja que ele troca aqui o fonema R pelo fonema L. Ou seja, ele vai trocar a pronúncia do R, né, pela pronúncia do L. Isso é fonema, tá bom? Então vamos aqui acompanhando comigo aqui, certo? Conceituando, fonema, gente, é a menor unidade sonora, né, das palavras. É o som. É o som que você escuta. Então, A, E, I, O, U, tá? B, D, V. Aí aqui é onde eu quero destacar para vocês. A letra Z, muitas das vezes, ela tem som de Z. Outras vezes, ela vai ter som de S, né? Ela vai ter som de S, tá bom? Então, quando eu falo a letra Z com som de S, então ela está exercendo um fonema de S, porque fonema ele é o som, tá bom? E a letra é só a representação gráfica dos fonemas da fala. As letras que nós já conhecemos, do alfabeto. As 26 letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, F, G, H e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia de como que é, vejamos. Depois eu vou fazer bastante isso com vocês para que vocês tenham mais facilidade. Olha aqui, gente. De forma bem rápida. Tóxico. A palavra tóxico. Vejamos essa palavra aqui, tá? Fonemas e letras, tá bom? Então vamos lá. Quantos sons, que são fonemas, né, eu escuto na palavra tóxico? Veja. Tóxico. Então eu escuto esse que é esse K aqui, tá bom? Então, eu tenho 7 sons que eu escuto. Porque tem esse som a mais, que é esse X, que é representado pela letra K. Mas a palavra tóxico, de verdade, ela tem 6 letras. Então, ela tem 6 letras, mas ela tem 7 sons. Que 7 sons é o que eu chamo? Fonemas, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos ver essa outra aqui, galho. Galho, fonemas, é o que eu escuto. Eu escuto o G, o A, o LH, eu só escuto o LHA, o som de LHA. Então, ele representa apenas um único som, tá bom? Então, aqui eu vou ter 4 sons, 4 fonemas. Enquanto a palavra galho, quando eu falo de letras, ela vai ter 5 letras, tá bom? Então, veja que o caso de cima aumentou, né? 7 letras, no caso aumentou uma letra, e no caso de baixo diminuiu, tá? Essas regrinhas nós vamos aprender melhor de como contar quantas letras e quantos fonemas com o decorrer das nossas próximas aulas, tá bom? Então, classificação dos fonemas, eu vou ter a vogal, né? E eu vou ter a semivogal. Como assim, professor? A vogal é sempre as letras fortes, né? As letras, né, que elas têm, de certa forma, uma produção por uma corrente de ar maior, né, que são as vogais A, E e O. Eu vou chamar elas de vogais. E as vogais mais fracas, né, uma pronúncia mais fraca, eu chamo de I e U, né, de semivogal, tá bom? Então, olha só, exemplo, a palavra réu, como vocês estão vendo aqui, a palavra réu. Réu.
Qual é a letra mais forte aí, que dá mais tonalidade? O E, tá? Então, essa é a mais forte. Então, ela é a vogal, tá bom? E o U, com certeza, é a mais fraca, tem uma tonalidade mais fraca. Ela vai ser a semivogal. É só isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então, vamos lá. A consoante, todo mundo já sabe, né? São os fonemas B, C, D, F, L, P, Q, R. Os que não são as vogais, né? Dentro do nosso alfabeto. Né? A corrente de ar vinda dos pulmões encontra obstáculos, né? Para falar as nossas consoantes, nós precisamos fazer uso da língua, dos dentes, dos lábios, né? Diferente das vogais. Então, encontro vocálicos é quando eu encontro duas vogais, tá bom? Lembra que eu havia falado para vocês na aula de acordo ortográfico, ditongo é quando eu tenho duas vogais, tritongo é quando eu tenho três vogais e hiato é quando uma vogal ela fica sozinha na hora da separação silábica. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Ditongo, gente, rapidão. Quando eu vou fazer a separação silábica. História. Veja esse iriá, tá? O uriá, ele começou com o I, que o I é a mais fraca, então ela é a semivogal, como tá aqui. E o A é a vogal, tá bom? Que é a mais forte. Vejamos, ele começou da mais fraca para a mais forte. Então ele cresceu. Logo, eu vou dizer que ele é um ditongo crescente. Aqui no decrescente, vamos lá. Faixa, ó, faixa. Fiz a separação silábica. Essas duas vogais que estão juntas aqui, eu vou chamar de ditongo, tá bom? Então, olha só. Comecei com a letra A, que é a letra mais forte, depois a letra I, a mais fraca. Então, da mais forte para mais fraca, eu vou ter decrescente, um ditongo decrescente, tá? Vogal mais semivogal, tá bom? Agora, tritongo. Tritongo, gente, não tem regra, né? Assim, vamos dizer, não tem uma regra se é crescente, se é decrescente. A única coisa que eu vou saber é quando ficar três vogais, né, numa única sílaba, ou melhor, né, uma semivogal, que é uma mais fraca, uma vogal no meio e uma semivogal, como é o caso de quaisquer, tá? Fica três numa única sílaba. Uruguai fica três também numa única sílaba, tá? Veja que o U é fraco, ele logo é semivogal, o A é a mais forte, ele é uma vogal, e o I, que também é fraco, ele vai ser uma semivogal, tá bom? E aí, o hiato, que eu disse para vocês, que é quando é o encontro de duas vogais, que só pode haver uma vogal em cada sílaba, né? Ou seja, vogais de hiatos ficam sempre em sílabas diferentes, como são os casos aqui, ó. Vejamos aqui o primeiro exemplo, duas. Veja que o U ficou sozinho e o A ficou sozinho, logo eu tenho hiato, tá bom? Vogal mais vogal. Enjoar. Veja que as sílabas também, aqui, ó, as vogais ficaram sozinhas, tá bom? Enjoar. Elas não estão juntinhas, logo eu vou ter aqui um hiato, tá bom? O encontro consonantal, gente, é quando eu já tenho duas consoantes juntas, como o próprio nome já diz, tá bom? Então vejamos aqui. Os tipos de encontros consonantais. Nós vamos ver os dígrafos, certo? Que são as combinações de duas letras que representam um único fonema. Lembra do LH? Que o LH representa um único som, tá certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Ó, primeiro eu vou ter, né, os dígrafos orais, que são esses daqui. LH ele representa apenas um som. K, Lha, tá? Que é o som Lha, Lhe, Li, Lho, Lu. Né? O NH também representa apenas um som. O que são dígrafos, duas consoantes. Então, ó, no caso aqui, QU, eu vou ter uma consoante e uma vogal, tá bom? Também é admissível, né, que os dígrafos tenham consoantes e vogais, formação de consoantes e vogais. Resumindo, o dígrafo são duas letrinhas que têm apenas um som, tá bom? Então, QU como queixo, né? GU como o caso de guitarra, o fonema G, né? O RR representando apenas o fonema R, o SS, o SC, o SC cedilha, representando apenas o fonema S, tá bom? Então, quando eu for contar fonemas aqui, por exemplo,
essa palavra passar aqui, né? Essa palavra passar aqui, acompanhe com essa setinha aqui da caneta, tá? A palavra passar, quando eu for contar os fonemas, o SS tem um único som, então não vou contar dois S, vai valer por um só. Passar, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 fonemas, tá bom? Ele tem 5 fonemas, tudo bem? Porque quando tem dígrafo, eu vou contar apenas como um fonema, tá bom? Que ele apresenta apenas um som. E a gente vai ter os dígrafos nasais, certo? Eu costumo brincar, os dígrafos nasais aqui, como vocês estão vendo aqui deste lado, é como se fosse, né, os sons do jumento, né? An, em, in, on, tá bom? Então, ó, quando eu tiver, por exemplo, tampa, esse an, ele representa apenas o fonema A com um tio em cima, tá? Então, quando eu for contar, eu conto ele apenas como um fonema. Manta, né? O en, que vai ser representado por esse fonema E, com o tio em cima, né? O in, no caso de mim e sinto. O on, no caso de bomba e conta. Né? O no caso de algum e presunto. As sílabas, nós vamos ver que as sílabas são classificadas em monossílabas. Quando é que elas vão ser monossílabas, gente? Quando elas tiverem apenas uma sílaba. Por exemplo, lá, vez e ai. Ou seja, eu não tenho como separar. Ela é única sílaba, tá bom? De sílaba, quando tem duas sílabas, na hora da separação silábica. Vamos lá. Urso, mamãe, certo? Sempre, tá? Vamos ver quando é trissílaba. Quando tem três sílabas. So, lu, sou. Falando. E quando que é polissílaba? Quando tem mais de três sílabas. Três, né, pra cima. Vamos lá. Compostura. Insensato. Tá bom? Então veja como é fácil, como é tranquilo. Então vamos lá rapidão. Para vocês não errarem na hora de translinear. O que é translinear? É quando chega no final da margem e você precisa continuar. Coloca o tracinho, né, o hífen, para continuar, né, do outro lado e você não errar. Nós vamos ver aqui como que são as regras para você fazer a divisão silábica. Ou seja, não separam ditongos e tritongos, gente. Se é ditongo, foi-se. Né? Então não tem como eu separar esse O desse I, tá bom? Averigou. Esse gol eu não posso separar, não, tá bom? Não posso. Aí ficaria errado se eu fizesse isso. Tudo bem? Então não pode fazer isso. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, né? GU e QU. Como vocês estão vendo aqui, não fica separado. Chave, baralho, né? Banha, freguês, queixa. E não se separam os encontros consonantais se iniciam com sílaba. Como, por exemplo, é o caso de psicólogo, tá bom? Psicólogo. Tudo bem? Então, vejamos aqui. Separam-se as vogais dos hiatos. Como eu disse para vocês, a regra do hiato é que cada letrinha ela vai ficar separada. Aqui o hiato separado, né? Ó, aqui os hiatos separados, ou seja, cada vogalzinha no seu lugar. Tudo bem? Então, vamos lá. Separam-se as letras dos dígrafos. No caso, quando for RR, SS, SC, SC cedilha e XC, a gente separa, tá bom? Veja como aqui, carro, os dois separam. Passarela, os dois S separam. DC, SC separa e SC cedilha. E XC também se separam. Quando, gente, a gente tem aqui os encontros consonantais das sílabas internas, excetuando-se aquelas em que a segunda consoante é L ou R, tá bom? Então, olha aqui, ó. Como, por exemplo, se toda vez que tiver uma letra muda, né, você vai deixá-la com a letra anterior. Apto, né? Bisneto. Então, sempre vai separar aqui, tá? Nunca vai ficar junto duas consoantes. Nesse caso aqui, como vocês estão vendo. Convicção, ó. Separa, tá bom? Uma da outra sempre vai separar. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver, relembrar vocês, sílabas tônicas, né? A sílaba tônica que a gente vai classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Apesar que vocês já sabem, mas vamos revisar rapidamente aqui. A tônica, gente, é a que é pronunciada com mais intensidade. E quando ela é pronunciada com mais intensidade, ela vai ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Sílaba átona é a que é, de certa forma,
pronunciada com baixa intensidade. Vejamos aqui, compostura, o exemplo. Se compostura fosse o nome de pessoa e você fosse chamar compostura, ó, o tura é o mais forte, tá bom? Então, ela é a sílaba tônica, ela é a mais forte. Logo, todas as outras eu vou chamar de átona, tudo bem? Que são as sílabas de pronúncia mais fraca. Então, classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Vamos lá, como eu disse para vocês, as nossas três, né, bonitinhas aqui. Então, oxítona é quando é a última sílaba, é a mais forte. Vejamos, português. Então, chama aí, como se fosse nome de pessoa, português. Então, o guês é o mais forte, logo ele é oxítona. Paroxítona, palavra com a penúltima sílaba tônica, tá? Então, ó, história. Ó, o tó é a mais forte, logo ela é a penúltima, porque essa é a última e essa é a penúltima. Então, P de penúltima, P de paroxítona, tá? Então, logo, quando for a penúltima, eu vou chamar de paroxítona. E quando for a antepenúltima, né, que é a que vem antes da penúltima, eu vou chamar de proparoxítona, antepenúltima. Ó, matemática. Vamos lá. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba, tá? Então vamos lá, vamos falar o ma é o mais forte, tá bom? Então, como ele é o mais forte, ele está na posição de antepenúltima. Ó, aqui é a última, penúltima e antepenúltima. Se ele está na posição de antepenúltima, eu vou ter ela como proparoxítona, tá? A classificação dela. Gente, ortoépia, né? Se trata quando quando nós temos a pronúncia correta das palavras. E cacoépia é quando eu tenho a pronúncia incorreta. Vamos ver aqui alguns casos de cacoépia, né? Que eu acredito que não é o caso de vocês, mas acontece, né? Muitas das vezes as pessoas pronunciam errado. Guspi, ao invés de cuspe, né? Advogado, ao invés de advogado. Estrupo, ao invés de estupro, né? Cardeneta, em vez de caderneta, né? Pneu, ao invés de pneu. Abóbora, ao invés de abóbora. Prostar, né? Em vez de prostrar. Tudo bem? Então, a gente tem que ter cuidado aí com essas regrinhas. Tudo bem? Então, olha só. Prosódia já trata-se da acentuação correta das palavras, né? Então, olha aqui. A gente tem que tomar cuidado pra gente não pronunciar errado, tá bom? Então, olha aqui, o certo, gente, não é rúbrica, como tá dizendo aqui, rúbrica, não é rúbrica, e não tem esse acento aqui, tá bom? O correto é rubrica, tá? É este aqui que é o certo. O correto não é sútil, e sim sutil. A pronúncia e não tem acento também. O correto não é condor, e sim condor. Tudo bem? Então, muito cuidado pra vocês não errarem aí nestas pronúncias, tá bom? Então, gente, nós chegamos aqui ao final de nossa aula Fonologia Parte 1. É isso aí, pessoal. Chegamos mais ao final de um vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo via WhatsApp, tirem suas dúvidas, tá certo? E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!